todo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Aleluia. Muita chuva sobre Minas Gerais, parte do Espírito Santo. E nós temos orado ao Senhor para que o Senhor venha guardar as nossas famílias, a nossa cidade. Tem uma palavra de Deus ao teu coração nessa noite. Livro de Jeremias, capítulo de número 18. Em seguida, ao final, nós vamos agradecer os irmãos, aqueles que estão nos visitando. Nós iremos agradecer ao Senhor pela vida deles, por estarem aqui conosco. E nós queremos, com muita alegria, estar pregando a palavra do Senhor, fazer aquilo que nós mais amamos, que é pregar e viver a palavra. Porque eu costumo sempre dizer que pregar, até papagaio prega. Nós precisamos viver uma vida em Deus. É que as pessoas possam olhar para mim, para você, e ver em nós alguma coisa diferente. Que as pessoas possam olhar para nós e ver em nós alguma coisa diferente. Que falar não vai resolver, mas a nossa ação, diante de uma luta, diante de um problema, faz toda a diferença. Jeremias capítulo 18, verso de número 1. Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 6. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como vaso que o oleiro fazia de barro, estragou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, obrigado por essa palavra, que possamos entender e compreender a dimensão que o Senhor quer falar conosco. Estamos nessa noite com o coração ardendo, querendo entregar ao Senhor um grande culto aqui nessa hora. Prepara o coração do teu povo, prepara o coração da tua igreja, para que essa palavra venha, ó Deus, trazer vida, trazer esperança, para que essa palavra venha trazer mudança, mas que acima de tudo que possamos alinhar a um propósito que o Senhor tem para nós. Nós clamamos aos céus e nós pedimos a tua proteção, em nome de Jesus, amém. Senta, querido. Senta para ouvir a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está ótimo. Esse texto fala de vaso. Mas o que me chama a atenção maior nesse texto é que fala que o vaso, ele precisa permanecer nas mãos do oleiro. Estudando um pouco sobre esse texto, a gente descobriu que existem aproximadamente 200 tipos de barro, mas só apenas 50 servem para se fabricar vasos. Por quê, pastor? Porque muitos quebra, porque muitos não têm liga, porque muitos têm muita areia e não tem como peneirar, porque muitos não conseguem passar pelo processo para se tornar um vaso. E aí eu trago para o meio da igreja, eu trago para a minha vida e para a sua vida. Quando Jesus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui eu começo a entender que a prova, o período de virar um vaso de honra não é para todo mundo. É por isso que você vê pessoas começando um projeto e parando.
É por isso que você vê pessoas abrindo empresa e com 3 meses fechando. É por isso que você vê alguém aqui na igreja ocupando ministérios e começa com fogo de palha, e daqui a pouco aquele fogo que você pensa 6 meses não vê mais. Eu gosto de dizer, não é a velocidade que faz a diferença, mas é a constância. Não é você ir correndo, não é você ir veloz. O que te faz chegar em lugares grandes não é a velocidade, mas é o jeito, a persistência que você consegue andar. E esse texto fala que o vaso estava nas mãos do oleiro, mas mesmo nas mãos do oleiro ele caiu. Mesmo nas mãos do Senhor ele se quebrou. E o processo, ele é doloroso. Todos nós passamos por processos na nossa vida dolorosos. Todos os homens que aqui estão, mulheres que aqui estão, já passaram por lutas e dificuldades. Mas o conselho que eu quero te dar nessa noite: não saia das mãos do oleiro. Quem é o oleiro? É Jesus Cristo Todo-Poderoso, Deus poderoso, o grande eu sou. E quem é o vaso? Nós, barro, matéria. O que eu quero aqui nessa noite chamar a atenção da igreja é essa: não seja 200 apenas tipo de barro, mas seja 50 que esteja disponível a virar vaso de honra. Mas para virar um vaso de honra tem um processo longo e demorado e muitas vezes doloroso. Porque a Bíblia diz que aquele vaso cai e se quebra. Mas eu te liberar uma coisa para você entender: no momento da quebra, no momento da vergonha, é uma grande oportunidade de Deus te levantar em lugares mais altos. No momento que você estiver no chão, no momento em que você estiver desacreditado, é esse o momento específico que Deus pode usar para mudar a sua vida. Quem está comigo aqui diz amém. O segredo é, mesmo quebrado, mesmo ferido, eu ainda estou nas mãos do Senhor. Só que acontece um caminho inverso aqui. Só que acontece um caminho ao contrário. Nós temos a síndrome do tatu. Como é que é a síndrome do tatu? Só quer cavar cada vez mais profundo. Quando está no buraco, só quer cavar mais para fundo do buraco. Eu vou querer dizer para você: não tem ninguém aqui nessa igreja agora que, se você pedir para olhar as mãos dele, vai ter furo e encravo aqui. Não tem o mais santo nessa igreja que tem as mãos furadas por cravos. O que você quer dizer, pastor? Ninguém aqui tem o direito de te acusar. Ninguém aqui tem direito de tocar na sua vida. O máximo que nós temos direito é orar para Deus te abençoar e mudar a tua história, a função da igreja. O que eu vim aqui nessa noite terminar para você é: eu não sei a circunstância que passa, você não perdeu valor para o Senhor. Eu vou dizer de novo: você não perdeu valor para o Senhor. Você não perdeu valor para o Senhor. Tem pessoas que acham que são, o mundo te despreza, o Senhor te acolhe. Isso aqui não é outro lugar senão um hospital. A igreja ainda é o quartel-general do Senhor, onde treina soldados improváveis para uma batalha. Me lembro de Davi. Me lembro de Davi ferido, envergonhado, fugiu para a caverna de Adulão. Sabe quem se juntou com Davi? Homens endividados, envergonhados,
Homens que não tinham mais moral em canto nenhum. Sabe quem são aquele povo? Depois de 5 capítulos para frente você vai ver. Eles se tornaram os valentes de Davi. Eles se tornaram o exército mais poderoso que Israel já viu. Ei, mas eu estou falando de homens que estavam afastados, homens que fugiram para uma caverna. Os historiadores dizem que aqueles homens eram tão guerreiros, que quando eles entravam numa peleja, a pele das suas mãos ficavam impregnadas nas suas espadas. Quando arrancava as espadas, as peles arrancavam, de tão lutadores, guerreiros que eles eram. Eu vim aqui falar para você uma palavra que eu falo sempre, mas eu preciso liberar porque Deus está querendo falar com pessoas aqui nessa noite. O importante não é como você começa, mas sim como você vai terminar. Eu vou liberar de novo. O importante não é como você chegou na igreja, é como você vai sair da igreja. O importante não é como você começou lá atrás, mas o importante será como você vai terminar amanhã. Pastor, mas eu não dei certo, mas eu quebrei, mas eu menti, mas eu pequei. Sim, se arrependa e permaneça na mão do Senhor e comece uma nova história hoje. Que toda síndrome de tatu que acaba por buraco mais fundo seja eliminado, extirpado do nosso meio. Eu não poderia estar pregando numa igreja, eu não poderia ser pastor. E ontem um amigo, pastor da cidade de Nanuque, disse: Nanuque merece uma igreja igual a IERB. Disse ele para mim. Eu disse: você não sabe que a IERB tem problema demais aqui. Nanuque merece uma igreja igual a Visão, merece um pastor igual a você. Eu falei: rapaz, o cara dizendo isso para mim ontem, e eu no fundo querendo ficar vaidoso, mas aí o Deus me lembrou. Há 13, 14 anos atrás, se eu pagasse, você não queria me ouvir. Sabe por que você atravessou a rua, veio aqui hoje? Não foi por minha causa, mas sabe que você veio na igreja IERB, que fala no pastor Gils? Porque eu, mesmo cansado, ferido, machucado, eu nunca saí das mãos dele. Davi quando pecou, olha para mim, Davi quando pecou e chegaram para ele, mandando dizer assim: e aí Davi, você quer ficar na mão dos homens ou na mão de Deus? Sabe o que ele falou? Eu quero ficar nas mãos de Deus, porque na mão de Deus tem misericórdia. A primeira e última vez, mas fala para alguém: permaneça na mão dele. Permaneça nas mãos dele, não saia das mãos dele. Quando cai, ele pega, Ronieri. Mas quando ele pega, se fosse eu ou você, falava: é muito mais fácil pegar um novo barro. É muito mais fácil pegar um barro zerinho. Mas o oleiro não, ele disse: se quebrou aqui, está nas minhas mãos, vai ficar melhor. Vou falar algo para você: tudo que você coloca nas mãos do Senhor volta para você melhor e maior. Tudo que você confia e coloca nas mãos do Senhor volta para você de uma forma diferente. Não sei o que você está entendendo, mas se você pegar a sua casa e colocar nas mãos do Senhor, vai voltar para você melhor. Se você pegar a sua vida financeira e confiar nas mãos do Senhor, vai voltar para você melhor. Aleluia! Glória a Deus! Isso aqui tem processo, e o barro, eu não canso de dizer isso. Eu tive a oportunidade de pregar numa cidade, lá no Jequitinhonha, e eu vi um processo de um barro para se virar um vaso. Tem um porrete desse tamanho, a mulher vai batendo naquela terra, batendo, e eu falo: meu, que isso? Eu disse: é para ele poder esfarelar todo, pastor. É para poder quebrar mesmo. E eu coloquei o nome nesse processo, o processo do porrete. Que todo vaso passa, galera. Todo vaso vai ter que passar por esse processo do porrete, Vandinho. O processo que não é compreendido, o processo que apanha, que é caluniado, que é julgado, Carol. Todo mundo tem que passar nesse tempo. O processo que você: fulano, eu quero falar com você. Desliga na sua cara. Vai passar esse processo ao porrete. É o processo que você entra numa casa alegre,
A pessoa já te dá um coice. Faz parte. Faz parte. Você está em construção. Você está em um processo de construção todos os dias. E quando ele passa esse processo, ele começa a moldar o vaso. E ele começa a moldar com as suas próprias mãos. Ou seja, ele começa a colocar a identidade dele em você. Deixa eu repetir. Ele coloca a identidade dele em você. Você não é um vaso comum, você é um vaso registrado e patenteado pelos céus. Patenteado pelos céus. Mas tudo acontece nas mãos e sobre os olhos dele. Tudo acontece debaixo do campo de visão dele. Não tem como virar vaso longe dele. Ei, não tem como virar vaso longe dele. Não tem como virar vaso distante do Senhor. Isso aqui não é um lugar que você vem para simplesmente vou fazer uma reza. Como alguém um dia me disse, pastor, precisando só, eu estou bem pesado. Não, isso aqui não é um lugar, isso aqui é um lugar de gerar intimidade. Filhos geram intimidade com o Pai. Isso aqui não é um lugar de eu fazer uma campanha, colocar a mão na sua cabeça e dizer, agora eu estou purificado. Isso aqui é um lugar de eu te ensinar a ter intimidade com Deus, porque a intimidade era fruto. Qualquer um de nós aqui para ser gerado precisa de ter uma intimidade entre o pai e a mãe para você ser gerado. Assim é a nossa vida com Deus. Para termos frutos em Deus, precisamos de intimidade com Ele, sim ou não? Então quando Ele nos molda, nós começamos a ganhar forma. E de um vaso quebrado ele começa a criar alguma forma de algo que parece que vai dar certo. Aí vem um tempo perigoso na sua vida, quando você começa a parecer que vai dar certo. Porque aí você começa a ser visto. Olha para mim. Enquanto você não é visto, você não é desejado. Enquanto você não é visto, você não é notado, percebido. Quando você é apenas um barro quebrado, um vaso quebrado, um barro sem valor, ninguém te vê, ninguém te deseja, e ninguém pensa em te derrubar. Mas quando você começa a crescer, quando você começa a criar forma, quando você começa a abrir um negócio, começa a vender, começa a prosperar, os olhos das pessoas começam a ficar sobre você. Quando você a igreja começa a prosperar, a igreja começa a crescer, a sua vida, o seu casamento melhora, alegre, feliz, as pessoas começam a olhar para você com uma forma diferente. E aí é o momento que você tem que ter maturidade e entender que você só está crescendo porque está nas mãos do Senhor. Todo crescimento longe do Senhor é engano. A maior frustração da vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é crescer fora do propósito dele. Tudo que você vier a conquistar, tudo que Deus vai te entregar, vai ser perto dele, para exaltar o nome dele, para glorificar o nome dele, para dizer que foi Ele que te deu, porque somente Ele poderia dar alguma coisa para mim e para você. Somente um Deus grande, dono do ouro e da prata, poderia te dar a condição de você honrar sua casa, como você está honrando. Tudo é dele. Jesus curando o homem, e Ele dizendo para aquele homem: seja curado, toma o teu leito e anda, pega a sua cama, pega a sua esteira e leve contigo. Porque ele leva a esteira, para ele nunca se esquecer que quem tirou ele da esteira foi o Senhor. Eu imagino ele fazendo um quadro com aquela esteira e colocando no escritório dele, fazendo um quadro com aquela esteira, e todos os dias que ele pensava em criar soberba, ele olhava para a esteira.
Todo dia que alguma menina elogiasse ele na rua, ele é um homem casado, ele fala: na esteira ninguém me elogiava. Toda vez que alguém vier com a proposta de corrupção para você, você olhar para a esteira e dizer: quando eu estava na esteira ninguém quis me ajudar. Agora que eu estou de pé, muita gente quer me ajudar, entre aspas. Eu vim aqui falar para você: não esqueça que você é barro, e você só tem valor nas mãos do Senhor. Nós só temos valor nas mãos do Senhor. Não saia das mãos do Senhor. Tudo que você conquistar longe do Senhor não é vitória, é derrota. Só que tem duas coisas. Existem alguns vasos que são colocados em lugares de destaque. Alguns vasos, quando estão prontos, eles colocam umas flores, colocam no lugar alto. Só que também tem vasos bonitos, depois de pronto, que eles colocam algumas coisas de valor dentro dele e esconde. Porque tem muitos de nós que é preciso Deus esconder. Porque nem todo mundo está preparado para ser destaque. Quem está comigo aqui? Carrega muitas vezes os mesmos valores, mas o Senhor está escondendo ele. Escondendo ele de quem? Das pedradas que ele não suportaria, da vaidade que ele não aguentaria. Muitas são vasos de honra que Deus tem dado, mas não são para levantar, não são colocados em lugar de destaque, mas o Senhor esconde eles, porque o Senhor sabe que se colocar em lugar de destaque, ele cai e quebra. Tem gente que nunca vai subir, vai ser valoroso, mas escondido por Deus. Pastor, mas por que Deus não me honra? Está te honrando. Você está cheio de coisas dentro de você importantes, honrado, mas Deus não vai te colocar em lugar de destaque, porque se Ele te colocar em lugar de destaque, você vai começar a pisar nos outros. Ele prefere ter você valorizado, escondido, do que honrado no alto. Você está pronto, vai para o céu, sua família é linda, está guardada, está protegida, está escondida. Tem gente que Deus não levanta, que Deus não exalta ao olhar humano. Não é porque Deus não gosta, é porque Deus ama demais e sabe que se levantar demais, Ele não tem estrutura, Ele vai cair. Por isso que Deus diz assim: olha, eu conheço o coração. Tem gente que Deus vai esconder. Tem vasos aqui que Deus vai esconder, cheio de valores dentro. Tem gente aqui que talvez não vai passar no seu Instagram, não vai passar de 300 seguidores. Está lá escondidinho. Mas tem gente que Deus vai levantar e vai dar milhões e milhões de seguidores. Por quê, pastor? É porque Deus sabe o tamanho do vaso e a proporção que ele pode causar na vida de alguém. Por quê, pastor? Porque tem vasos que aguentam fogo, irmão, e outros não aguentam. E o vaso ele é provado no fogo. Porque é no fogo que tira toda a água dele. A água é o que? A água é vaidade, a água é o que ele carrega. O que é a água? A água é ele se achando. É porque eu tenho muita reserva. Então Deus permite um fogo para ver se aquele vaso está com ele mesmo. E ele só serve para ir para um lugar de destaque ou escondido depois que ele está bem sequinho. Está sequinho, não tem mais água, está do jeito que eu quero. Só que na olaria tem alguns vasos que no momento do fogo ele estoura. Por quê, pastor? Porque o barro não está misturado com algumas impurezas. E a mulher lá na olaria me explicou que para virar um vaso não pode ter mistura nenhuma no meio do barro. Você não está entendendo? Deixa eu falar uma coisa para você. Para ser um vaso de honra, purifique, santifique-se cada vez mais na presença de Deus.
Talvez ainda tenha algumas gramas de estrelas misturado em você que é preciso ser arrancado. Talvez tenha algumas pedrinhas que ainda estão atrapalhando a liga perfeita. Eu não estou querendo aqui te acusar, eu quero dizer que Jesus te ama demais, que Ele quer fazer de você um vaso perfeito, um vaso de honra. Aqui não tem ninguém que vai olhar para você com olhar de superioridade, porque se olhar e se for alguém da liderança, ou tiro da liderança, que aqui não é lugar de ninguém julgar ninguém, aqui é lugar de amar a pessoa. Porque o apóstolo Paulo, sendo Paulo, falava: quem está em pé, cuide-se para que não caia. Paulo dizendo: olha, eu orei ao Senhor 3 vezes hoje para me tirar seu espinho, não foi tirado. Então isso aqui não é permitido. O que essa igreja precisa, que nós precisamos, é entender que vaso, meu irmão, que vaso tem que ter resistência para suportar as lutas. Nós iremos passar por qualquer situação, porque nós estamos nas mãos dele. Eu quero encerrar nessa noite com temor e tremor ao Senhor, dizendo que você é um vaso de honra, dizendo que talvez você caiu, feriu, mas você não perdeu o seu valor em Deus. Eu vim aqui dizer para você que Deus conhece o seu coração. Deus sabe a sua necessidade, sabe a sua fraqueza. Deus te ama. Deus não ama o teu pecado, mas Ele ama você, pecador. Deus te ama. Jesus morreu por você mesmo sabendo que você ia pisar no tomate, mesmo sabendo que você ia vacilar. Ele te amou, porque Ele sabia que no final, que você estaria sentado aqui numa cadeira dessa igreja, ouvindo essa palavra que mudaria a sua vida, que colocaria você de novo hoje no lugar onde o Senhor quer que você esteja. Eu quero, em nome de Jesus, que você coloque de pé.